Revolução, e constantemente se falou em reforma política, misturado um pouco com reforma eleitoral, e até que em 1881, o conselheiro Saraiva, que presidia o Ministério, que presidia o Conselho de Ministros, ele conseguiu realizar a chamada Reforma Saraiva com os distritos, os círculos que eles chamavam, e naquela época essa reforma foi, embora tenha o nome do conselheiro Saraiva, mas quem verdadeiramente a redigiu foi o Rui Barbosa, que preparou e foi feita como uma grande reforma do Império. Mas em 81 e 89 caía o Império, iniciava-se a República e começaram então a serem feitas outros sistemas esses também muito improvisados e muito ao sabor do tempo. Basta dizer que o ministro da Justiça, Campos Salles, que era o ministro do primeiro governo republicano, eles tinham o seguinte problema: como vamos instalar a república se a população ela não é republicana? Aquela frase do Aristides Lobo que o povo brasileiro assistiu bestificado à proclamação da república. É essa a palavra dele, bestificado. Então, é interessante ler os anais daquela reunião, daquele tempo, onde ele prega que como nós vamos fazer. Então, o interesse da República era legitimar-se. E para legitimar-se, ela precisava de um sistema eleitoral. E com a maior clareza, ele dizia que eles tinham que, de certo modo, deformar as eleições, para não dizer que tinham que fraudar as eleições. Na realidade, instituía-se o voto aberto, que era aquele que o eleitor votava, entregava para o presidente da mesa e recebia o outro para mostrar ao cabo eleitoral. Completou-se isso com o sistema das degolas, que eram as comissões que o Congresso constituía para aprovar aqueles que eram eleitos, mas que se submetiam a uma comissão do Congresso. Pinheiro Machado presidia isso com mão de ferro e ao mesmo tempo, transformou-se num grande alvo não só da crítica, como do ódio nacional, porque ele era encarregado de ser o carrasco das representações estaduais que chegavam ao Congresso Nacional. Foram todos artifícios que foram feitos. Muitas dessas instituições foram, por um sistema de gravidade, levados até hoje. Então, não há assunto mais discutido na classe política do que a reforma política. Não há assunto mais persistente no Brasil do que a reforma política. E ela não foi feita e até agora não tem sido feita. O que, de certo modo, tem feito com que os nossos congressos eleitos eles percam um pouco da sua legitimidade. E o resultado é que, perdendo legitimidade, o Congresso, eles envelhecem com muito pouco tempo e, ao mesmo tempo, perante a opinião pública, ele perde a substância e a importância que devia ter.